Dito isso, agora eu irei te contar qual das duas eu prefiro e o porquê. Que eu vou ser bem sincero, foi um pouco difícil de chegar numa conclusão nesse comparativo. Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais um comparativo para vocês. Dessa vez será a caixa de som LG X-Boom XL9T contra a caixa de som Pulse Box 3 SP511. Nesse vídeo você vai descobrir qual das duas toca mais forte em área aberta, qual das duas tem mais grave, qual das duas tem mais subgrave através do decibelímetro. Irá descobrir qual das duas eu prefiro e o porquê e a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora das duas. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com um comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc, que é o seguinte: a caixa de som LG X-Boom XL9T vem com reforço nos graves, o Bass Boost ativado, mais essa configuração nos alto-falantes. Já a caixa de som Pulse Box 3 SP511 vem com volume no máximo, a equalização do agudo e do grave também no máximo e a equalização piseiro pré-programada com essa configuração de alto-falantes. Dito isso, bora começar! E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som LG X-Boom XL9T. Que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música nas mesmas condições, qual te agradou mais? Agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som LG X-Boom XL9T. Com ela no volume 50%, eu percebo mais nela grave e subgrave. Com o volume mais alto, 100% do volume, eu percebo grave e subgrave, só que eu percebo uma leve elevação de médio e agudo. Não chega a sobrepor o grave e o subgrave, mas eu percebo um pouco mais de ênfase no médio e agudo. Na equalização manual, eu até atualizei o aplicativo para poder testar de novo com a música que eu deixo de toque no meu celular. Só para poder ter uma noção, sempre que eu vou comprar mini system, eu uso essa música. Então, tipo, eu tô meio que calejado em escutar ela. Eu atualizei o aplicativo, tinha a atualização, e aí no modo de equalização manual, eu não consegui chegar no meio termo assim, para falar assim, ficou 100% do meu gosto. Eu consegui diminuir o médio e o agudo para dar mais ênfase no grave, só que eu senti uma perda de volume. No modo standard, eu não sinto tanta ênfase no volume também. No modo Sound Boost é o que me agrada mais, pois aí eu percebo mais ênfase no grave e no subgrave, mas também não perde médio e agudo. Tem esse detalhe que eu te falei, que quando está com 50% do volume, eu percebo mais grave e subgrave, e quando coloca no 100% do volume, eu percebo um ganho maior no agudo e no médio. Nada que chegue a me incomodar. Dito isso, agora eu vou te mostrar a diferença de recursos entre as duas. Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz, 90 Hz,
80 Hz, 70 Hz, 60 Hz, 'E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som LG X-Boom XL9T. Com isso, ela já se torna a campeã desse comparativo. Mas que independente disso, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse Box 3 SP511. Ela na metade do volume, a equalização pré-programada dela que mais me agradou foi a bass. Com a equalização manual, eu consigo ir lá e regular ela com mais grave ou com mais agudo, mesmo estando na equalização bass, e assim com todas as outras equalizações que ela possui. Isso me agradou, porque eu consegui dosar mais as equalizações pré-programadas, é um ponto positivo no meu ponto de vista. Ela com 100% do volume, a equalização que me agradou mais foi a equalização piseiro. Pelo seguinte motivo, a equalização piseiro funciona o seguinte, ela foca mais em médio e agudo. Eu não gosto que a caixa de som que eu esteja escutando foque mais em médio e agudo. Eu gosto que ela foque mais em grave e subgrave. E subgrave ela tem, e gostoso de ouvir. Ela entrega um subgrave o que impressiona pelo tamanho dela. Eu posso dizer que ela é a primeira caixa que eu testo que entrega um subgrave tão gostoso de ouvir nesse tamanho por o preço que ela é vendida. Um ótimo custo-benefício para quem gosta de subgrave. Para quem quer jogar o som mais longe, também é uma boa pedida. Aqui mescla esses dois públicos. Só que ela tem um detalhe, ou seria um defeito. Ela com 100% no volume, a equalização piseiro me agradou, porque o grave e o subgrave que ela entrega faz ela vibrar demais. É muito nítido ela vibrando, chega a incomodar o tanto que ela vibra com 100% do volume. A equalização bass fica assim, com as músicas que eu testei, fica uma coisa até chata de ouvir. Incomoda ouvir ela com 100% do volume na equalização bass, as músicas que eu tenho o costume de escutar todas as caixas de som. Eu sei que eu falando minha opinião dessa forma, eu corro o risco de estar perdendo o patrocínio da marca, mas eu preciso vir aqui e ser totalmente sincero com você. As músicas que eu testo em todas as caixas de som foi a que eu testei nela, e teve esse detalhe. Aí por isso que eu preferi a equalização piseiro, porque aí ela diminui o grave e o subgrave dela e dá mais foco em médio e agudo. Vai jogar o som bem longe e vai diminuir o grave e o subgrave e faz ela vibrar menos. É uma caixa com potencial tremendo. Com ela na metade do volume, na equalização bass, fica uma delícia de escutar. Entrega um subgrave muito gostoso. Que, como eu falei antes, pelo preço que ela é vendida, o subgrave que ela entrega me surpreendeu bastante. Eu não lembro de ter testado outra caixa de som próximo ao preço dela que entregasse tanto subgrave e um subgrave gostoso de ouvir igual ela entrega. E agora, mesmo já tendo a campeã desse duelo, vamos para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. 'E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som LG X-Boom XL9T. Com isso, ela se torna a campeã absoluta desse comparativo. E se com esse vídeo você decidiu que quer investir em uma dessas duas caixas de som top de linha, aqui na descrição tem o link nesses 3 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 3 ela não está com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee, ao qual irá te dar R$100 de desconto para estar comprando qualquer uma das duas e outras coisas. Agora, se você conseguir esperar um pouco mais, dia 21 agora terá uma campanha especial da Pulse Box 3 SP511, ao qual você pode escolher se você quer ganhar um fone Bluetooth
com cancelamento de ruído ou um par de microfones sem fio, adquirindo a sua Pulse Box 3 SP511 em até 12 vezes sem juros e frete grátis. Infelizmente, eu não posso te contar o preço da promoção, mas o que eu posso te contar é que a marca está prometendo que ela irá custar menos do que ela custa hoje e ainda você vai ganhar um brinde, fone de ouvido ou par de microfones sem fio, mais 12 vezes sem juros e frete grátis. Mas atenção, essa promoção só será no dia 21 de agosto e só estará disponível para quem estiver no grupo de WhatsApp, que o link está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Você não irá ver essa promoção em nenhum site, inclusive o da própria marca. Então, já entra no grupo e garante a sua Pulse Box 3 SP511, pois o estoque é limitado. Dito isso, agora eu irei te contar qual das duas eu prefiro e o porquê. Que eu vou ser bem sincero, foi um pouco difícil de chegar numa conclusão nesse comparativo. Pelo seguinte, todas as duas entregam um subgrave muito gostoso, que como eu gosto mais de subgrave, ficou bem difícil decidir. Mas aí, ficou dessa forma. Por entregar um subgrave mais prolongado e ter um volume final maior, a acústica da XL9T me agrada mais. Não que a acústica da Pulse Box 3 SP511 seja ruim, mas como ela entrega um subgrave mais prolongado e um volume final maior, ela me agradou mais. Já no quesito recursos, aqui você tem o aplicativo, porém apenas a opção de conexão Bluetooth e duas entradas P10. Ela tem entrada USB, mas é apenas para serviço. Já em comparação à SP511, ela tem rádio FM, entrada para cartão de memória, entrada USB, entrada P2, duas entradas para microfone ou instrumento. Então no quesito recursos, ela me agrada mais do que aqui. Que lembrando, nos preços atuais, o preço da XL9T, você consegue comprar duas Pulse Box 3 SP511. E isso porque ela ainda não entrou na promoção que eu te disse antes. Então aí você precisa ponderar o que é mais útil para você. Um subgrave mais forte e um volume final maior, porém com menos recursos, ou um volume final um pouco menor, porém mais em conta em valor e com mais recursos. E aí, se você fosse comprar uma das duas, qual você compraria e o porquê? Mas se você ainda não decidiu qual dessas duas será a sua próxima caixa de som, aqui nessa playlist tem a continuação desse vídeo com mais comparativos entre as duas, ponto positivo, ponto negativo, e também o vídeo onde eu desmontei as duas para poder conferir tamanho de imã, construção por dentro, placa de funcionalidade. Não deixe de conferir para poder obter a melhor escolha.